Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Celso tenta convencer Estela que Túlio não é homem para ela. Ele fala baixo, calculado. Cada palavra é como veneno, escorrendo devagar. Celso insiste que Túlio nunca foi digno dela, nunca foi confiável, nunca foi o homem certo. Estela tenta se manter firme, mas o coração começa a vacilar. Ao mesmo tempo, Ernesto vai atrás de Lauro. Sem pensar duas vezes, faz uma denúncia formal. Pressiona, exige, quer Túlio fora do hospital. Túlio procura Estela, tenta se explicar. Fala da própria inocência, do mal-entendido, da armadilha. Mas Estela não consegue ouvir. O choque é grande demais. A dúvida fala mais alto que o amor. Com a voz embargada, ela decide terminar tudo. Dói nela, mas ela acredita que não tem outra saída. Celso comemora em silêncio. Por dentro, vence. Mesmo ferido, Túlio ergue a cabeça e avisa firme: "Eu vou provar que sou inocente." Pouco depois, Estela vai confrontar Sandra. Quer respostas, quer a verdade. Sandra reage com cinismo. Finge estar abalada, finge ser vítima. "Ele me agarrou", diz, ensaiando lágrimas. Mas algo passa despercebido. Um detalhe pequeno. Um erro. E é justamente esse erro que Túlio vai usar. Porque a mentira sempre deixa rastros. Tudo começa quando Celso e Estela veem a foto. Túlio, beijando a baronesa. Estela fica completamente em choque. O chão parece sumir sob seus pés. Mesmo assim, ela tenta se agarrar a uma esperança. Isso deve ter alguma explicação. Celso percebe a brecha, a oportunidade perfeita. "Eu sempre tentei te alertar sobre esse doutorzinho. Nunca foi confiável." Estela, nervosa, pede: "Por favor, Celso, não começa." Ele não recua. "Não começa com o quê? Com a verdade? Ou com o fato de que esse doutorzinho fez você me trair?" Estela desvia o olhar. A culpa pesa. Ela tenta explicar, mas Celso a interrompe. Diz que ela admitiu ter sentimentos por Túlio, e que isso já era traição. Se ele é capaz de normalizar isso, é claro que também é capaz de te trair, Estela. A dúvida vira ferida, e a ferida começa a sangrar. Estela percebe, contra a própria vontade, que talvez Celso tenha um pouco de razão. Enquanto isso, Ernesto chega ao hospital. Entra às pressas na sala de Lauro. Sem educação, sem aviso. Surpreso, Lauro reage. Mas o que é isso? Essas são maneiras de entrar na sala dos outros. Ernesto não se intimida. "A minha atitude é mais do que justificável. Um funcionário seu desrespeitou a minha esposa." Ele joga o jornal sobre a mesa, mostra a foto. "Olha essa pouca vergonha." Lauro empalidece, em choque, balbucia: "Meu Deus, eu não sei o que dizer." Ernesto sabe muito bem o que dizer. "Você tem que demitir esse doutorzinho." Lauro se exalta, diz que não pode tomar uma decisão dessas. Mas Ernesto avança, ameaça sem rodeios. "Pode sim, se não quiser que seu hospital seja mal visto na cidade. Corte o mal pela raiz." Ernesto o argumenta, diz que um escândalo assim não acabaria com a reputação do hospital. Ernesto o encara, furioso. "Vai acabar. Sabe por quê? Porque eu vou usar todo o meu dinheiro, toda a minha influência. Ninguém mais vai querer pisar aqui. O hospital vai ficar às traças." Ele aumenta o tom. "Funcionários vão perder seus empregos. Tudo porque você não teve coragem de demitir esse doutorzinho." Quando Ernesto sai, ainda mais irritado, Lauro fica sozinho. O coração dispara. A pressão é enorme. A decisão, impossível. Logo em seguida, Lauro chama Túlio para sua sala e o confronta sobre o escândalo que pode atingir o hospital. Túlio ouve tudo em silêncio. Respira fundo. Ele sabe que essa batalha ainda não acabou. Em choque, Túlio tenta reagir. "Por favor, eu posso explicar. Isso foi uma armação." Lauro, irritado, corta sem piedade. "Não interessa. Todos que lerem esse jornal só vão ver uma coisa: você beijando a baronesa na festa." Ele respira fundo. A decisão pesa. "Por isso eu decidi que..." Desesperado, Túlio o interrompe. "Por favor, me deixe provar que sou inocente. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas por favor." Lauro fecha os olhos por um instante, o coração ainda acelerado. "Você tem até o fim do dia. Depois disso, o escândalo decide por mim." Sem dizer mais nada, Túlio sai às pressas do hospital. O tempo agora é o seu maior inimigo. Ele precisa provar a verdade. E sabe que não será nada simples. Imediatamente vai atrás de Estela.
mas se surpreende ao vê-la com Celso. O golpe é duro. Mesmo assim, Túlio ignora Celso. Se aproxima de Stella. Eu não sei se você viu, mas... Ela o interrompe. Viu o quê? Você beijando a baronesa? Aflito, Túlio tenta novamente. Por favor, me deixe explicar. Isso foi uma armação. Stella ri, incrédula. Armação? Olha para essa foto. Você estava no quarto da sua ex-noiva, beijando a baronesa. Ela leva a mão ao peito. Meu Deus, como eu não percebi isso antes. Você tentava culpar a Tamires pelo fim do casamento, mas no fundo sempre foi você. A voz dela treme de raiva. Sempre foi essa sua falta de caráter. Celso observa tudo em silêncio. Um sorriso lento se abre em seu rosto. Ele saboreia cada segundo, como se assistisse a um filme. Com os olhos marejados, Túlio pergunta, ferido. Você está me ofendendo? Stella explode. Ofendendo? Quem me ofendeu foi você. Ela respira fundo. As palavras vêm carregadas de dor. Eu estava num noivado sólido, e você me fez acreditar que era normal trair o Celso, em nome de um sentimento que eu nem entendia direito. Ela encara Túlio. Tudo isso pra quê? Pra você me trair depois que assumimos um relacionamento? Túlio fica em choque. Tenta se explicar. De todas as formas. Mas Stella não deixa. Eu não preciso de mais palavras vazias. Por favor, saia da minha casa. Saia da minha vida. Em prantos, Túlio pergunta. O que você quer dizer com isso? Ela responde, fria. Nosso relacionamento acabou. Eu não vou aceitar ser tratada dessa forma. Atordoado, Túlio caminha até a porta. Antes de sair, olha para trás. Stella está irredutível. E Celso, com um sorriso ainda maior. Ele vai embora destruído. Mas no fundo, sente algo diferente. Isso ainda não acabou. Pouco depois, Stella chega à casa de Sandra. Por sorte, Sandra está com o disfarce de baronesa. Recebe Stella com falsa simpatia. Stella não disfarça a irritação. Me poupe dessa ladainha. A cidade inteira já sabe que você e o Túlio tiveram um caso. Sandra responde, cínica. Você está enganada. Eu amo e respeito meu marido. Jamais teria um caso com outro homem. Stella aperta os olhos. Então o que foi aquela foto? Sandra mantém a pose. O seu namorado me beijou de surpresa. Eu o chamei apenas para medir minha pressão, e ele se aproveitou da situação. Stella regala os olhos. O quê? Ele fez isso mesmo? Sandra confirma, sem piscar. Isso mesmo, minha querida. O seu namorado não é uma flor que se cheire. Ele se esconde atrás daquele rosto de santo, mas as atitudes mostram exatamente o contrário. Enxugando as lágrimas, Stella responde, firme, porém machucada. Não se preocupe, ele não é mais meu namorado. Ela encara Sandra. Mas isso não significa que eu acredite que você seja vítima dessa história. Sandra imediatamente muda o tom. Finge surpresa. Finge dor. O que você quer dizer com isso? Antes que Stella responda, uma voz invade o ambiente. Eu consegui. Ernesto aparece triunfante. Aquele doutorzinho foi demitido. Ele olha para Stella, confuso. Stella, o que você está fazendo aqui? Ao ouvir aquela voz e encarar aquele rosto, um choque atravessa Stella. De repente, a memória explode. A cena volta com força. Ernesto, empurrando-a daquele barco. A imagem se repete. De novo. E de novo. O ar falta. O coração dispara. Stella entra em crise. O corpo treme. A cabeça gira. Sem dizer uma palavra, ela foge da casa. Ernesto e Sandra ficam parados, sem entender nada. Pouco depois, Celso encontra Stella no meio da rua, chorando, atordoada. Ele corre até ela, abre os braços e, pela primeira vez, Stella não rejeita. No mesmo instante, Túlio sai do hospital. Carrega uma caixa nas mãos. Tudo o que sobrou. Ele foi demitido. De longe, ele vê o abraço. Celso, Stella. O golpe é devastador. Mas, no fundo, um detalhe começa a se encaixar. Um detalhe crucial, que pôde provar sua inocência. Enquanto isso, Candinho, Simbá
e Asdrubal vão à delegacia. Decidem denunciar o que aconteceu com o menino na noite de Ano Novo. Durante a conversa, algo começa a ficar claro. Ernesto pode ser o responsável por tudo. Ao mesmo tempo, Zuma procura Dita. Afirma que viu Candinho beijando Doris River, mas Dita não dá a mínima. A reação fria deixa Zuma confusa. Começa a duvidar do que ela mesma viu. Com o passar dos dias, Annabella conversa com Stella. Confessa que seu maior sonho é vê-la de volta com Celso. Casada. Feliz. Stella ainda está frustrada com tudo o que viveu com Túlio. Cansada. Ferida. E para ver a irmã feliz, toma uma decisão. Aceita retomar o noivado com Celso. Ele comemora como nunca. O irmão de Sandra não perde tempo. Marca uma nova data. A notícia se espalha rápido. A cidade inteira comenta. Dias depois, Túlio arruma suas coisas. Decide ir embora. Passou muito tempo trancado no quarto. Com vergonha. Evitando olhares. De repente, Margarida entra. Eu sei que você ainda está abalado com o fim do namoro com a Stella. Mas acho que você precisa saber. Ela respira fundo. Ela e o Celso vão se casar em 2 dias. Túlio empalidece. O quê? Você tem certeza disso? Margarida assente. O convite chegou hoje. Ela entrega o papel. Ao ver os nomes dos noivos, Túlio se deixa cair na cama. O olhar vazio. Em choque. Quando Margarida sai para deixá-lo sozinho, ele fala para si mesmo. Celso se aproveitou da situação. Usou tudo isso para se reaproximar da Stella. Ele fecha os punhos. Isso só me dá ainda mais certeza de que ele é o culpado por tudo. A voz agora não é de dor, é de decisão. Eu não vou aceitar a derrota assim tão fácil. Eu não posso abandonar essa cidade e deixar esse infeliz se casar com o amor da minha vida. No dia seguinte, Túlio passa em frente à igreja e congela. O local já está sendo decorado para o casamento. Flores, laços, preparativos em pleno andamento. O desespero aperta o peito. De repente, Celso surge. Ora, ora! Pelo visto, o animal saiu da toca. Ele sorri, venenoso. Só aparece quando é para trair a namorada. Nunca para assumir o que fez. Túlio não responde. Nem sequer olha para ele. Segue caminhando, decidido a não cair em provocação. Mas Celso não aceita o silêncio. Vai atrás. Não adianta fingir que nada aconteceu. Você ainda vai ser desmascarado. Túlio para. Vira-se lentamente. Ótimo. Porque eu diria exatamente a mesma coisa para você. Ele sustenta o olhar. E quanto ao casamento? Ainda falta muito tempo. Túlio se afasta. Celso fica parado. Um frio estranho percorre seu corpo. Ele não entende, mas sente. Logo depois, Túlio se aproxima da casa de Sandra. Observa. Analisa. Precisa entrar sem ser visto. Depois de pensar por alguns segundos, toma a decisão. Entra pela janela da sala. Já dentro da casa, anda com cuidado. O coração dispara. Ele tenta chegar até o quarto da vilã. Quando escuta passos, o pânico toma conta. No último segundo, ele se esconde. Sandra e Ernesto entram na sala. Irritada, Sandra dispara. Eu já falei. Só beijei o Túlio para Stella terminar com ele. Ela cruza os braços. E deu certo. Coloquei a enfermeira de volta nos braços do meu irmão. Ernesto franze a testa. Então você tá me dizendo que colocou nosso nome em todos os jornais, só para ajudar o banana do Celso? Sandra revira os olhos. Francamente. De repente, clique. O som ecoa na sala. Sandra empalidece. O que foi isso? Ernesto fica atento. Eu não sei. Parece uma câmera fotográfica. A vilã entra em pânico. Uma câmera? Por que teria uma câmera na nossa sala? O coração de Ernesto dispara.
Ele se aproxima lentamente do local de onde vem o barulho. Silêncio absoluto. De repente ele solta um suspiro. Sandra fica ainda mais tensa. Ernesto se abaixa. Pega algo no chão. Foi só uma ratoeira. A Olga deve ter colocado sem avisar. Sandra respira aliviada, sem imaginar que uma grande reviravolta já começou. No dia seguinte, pessoas começam a chegar à igreja. O clima é de expectativa. Celso aguarda no altar. Radiante. Confiante. Todos percebem. Sandra chega disfarçada de baronesa. Ao lado de Ernesto. Um murmúrio percorre o local. Ninguém acredita que ela teve coragem de aparecer. Depois de todo o escândalo. Pouco depois, a marcha nupcial começa a tocar. A porta da igreja se abre. Estela surge. Usa um vestido de noiva improvisado. Ela caminha em direção ao altar. Mas não sorri. O silêncio pesa. Um novo burburinho se forma. Alguns convidados percebem. A noiva não parece feliz. A cerimônia começa. Em determinado momento, o padre ergue a voz. Se alguém aqui tiver algo contra este casamento, que fale agora, ou se cale para sempre. Por alguns segundos, a igreja permanece em silêncio absoluto. Celso respira aliviado. Acha que venceu. Sem ouvir nenhuma objeção, o padre se prepara para continuar. Bom, então... De repente, a porta da igreja se abre com força. Parem com esse casamento! A voz ecoa. É Túlio. Estela não está se casando por amor. Um choque coletivo toma conta do lugar. A noiva se vira. E, pela primeira vez desde que entrou ali, sorri. Celso explode. O que é isso? O que você pensa que está fazendo? Túlio avança alguns passos, firme. Eu te prometi que ia provar minha inocência. E eu vim cumprir. Ele faz um sinal discreto. No andar de cima da igreja, surgem as crianças do orfanato. De repente, papéis começam a cair. Uma verdadeira chuva de fotos se espalha pelo local. Os convidados se abaixam, pegam os papéis e começam a murmurar. Sandra pega uma das fotos e congela. É uma imagem recente dela, sem disfarce, sem máscara. Túlio ergue a voz. A baronesa não é quem diz ser. Ela é Sandra Sampaio, irmã de Celso. O burburinho vira espanto. Ela me beijou de propósito. Tudo para fazer Estela terminar comigo e se casar com ele. Foi tudo uma armação. Celso perde o controle. Isso é mentira, seu infeliz. No mesmo instante, as caixas de som da igreja se ligam. E a voz de Sandra, confessando tudo, ecoa pelo salão. O choque é geral. Sandra entra em desespero. Tenta correr. Mas Estela, tomada pela revolta, vai atrás dela. As duas se atracam. No impulso, Estela puxa o cabelo da falsa baronesa. E a peruca fica em suas mãos. O silêncio dura um segundo. Depois, explode. Agora todos veem. Sandra está viva. Nunca foi baronesa nenhuma. Em questão de segundos, uma confusão toma conta da igreja. Os convidados correm atrás de Sandra. Gritos, tumulto. O local fica praticamente vazio. No meio do caos, Estela se vira para Túlio. Os olhos cheios de lágrimas, de vergonha, de arrependimento. Ela o abraça forte. E emocionados, os dois se beijam. Ali, na frente de todos. Na frente de Celso. Ele entra em choque. Tenta avançar para separá-los. Mas Anabela o impede. Chega. Você não vai mais se casar com a minha irmã. Ela encara Celso com firmeza. Agora eu sei. Túlio é o homem certo para ela. Celso sente as pernas fraquejarem. Perde as forças. Cai no altar. Do chão, vê Estela e Túlio saírem da igreja, de mãos dadas. E agora, queremos saber de você. Você acha que a Estela combina mais com o Túlio ou com o Celso? Que nota, de 0 a 10, o Túlio merece por ter desmascarado a Sandra? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de clicar no botão de gostei, para continuar recebendo mais vídeos da novela. Eu não posso abandonar essa cidade.
e deixar esse infeliz se casar com o amor da minha vida. No dia seguinte, Túlio passa em frente à igreja e congela. O local já está sendo decorado para o casamento. Flores, laços, preparativos em pleno andamento. O desespero aperta o peito. De repente, Celso surge. Ora, ora! Pelo visto, o animal saiu da toca. Ele sorri, venenoso. Só aparece quando é para trair a namorada. Nunca para assumir o que fez. Túlio não responde. Nem sequer olha para ele. Segue caminhando, decidido a não cair em provocação. Mas Celso não aceita o silêncio. Vai atrás. Não adianta fingir que nada aconteceu. Você ainda vai ser desmascarado. Túlio para. Vira-se lentamente. Ótimo. Porque eu diria exatamente a mesma coisa para você. Ele sustenta o olhar. E quanto ao casamento? Ainda falta muito tempo. Túlio se afasta. Celso fica parado. Um frio estranho percorre seu corpo. Ele não entende, mas sente. Logo depois, Túlio se aproxima da casa de Sandra. Observa. Analisa. Precisa entrar sem ser visto. Depois de pensar por alguns segundos, toma a decisão. Entra pela janela da sala. Já dentro da casa, anda com cuidado. O coração dispara. Ele tenta chegar até o quarto da vilã. Quando escuta passos, o pânico toma conta. No último segundo, ele se esconde. Sandra e Ernesto entram na sala. Irritada, Sandra dispara. Eu já falei. Só beijei o Túlio para Estela terminar com ele. Ela cruza os braços. E deu certo. Coloquei a enfermeira de volta nos braços do meu irmão. Ernesto franze a testa. Então você tá me dizendo que colocou nosso nome em todos os jornais, só para ajudar o banana do Celso? Sandra revira os olhos. Ah, francamente. De repente, clique. O som ecoa na sala. Sandra empalidece. O que foi isso? Ernesto fica atento. Eu não sei. Parece uma câmera fotográfica. A vilã entra em pânico. Uma câmera? Por que teria uma câmera na nossa sala? O coração de Ernesto dispara. Ele se aproxima lentamente do local de onde vem o barulho. Silêncio absoluto. De repente ele solta um suspiro. Sandra fica ainda mais tensa. Ernesto se abaixa. Pega algo no chão. Foi só uma ratoeira. A Olga deve ter colocado sem avisar. Sandra respira aliviada, sem imaginar que uma grande reviravolta já começou. No dia seguinte, pessoas começam a chegar à igreja. O clima é de expectativa. Celso aguarda no altar. Radiante. Confiante. Todos percebem. Sandra chega disfarçada de baronesa. Ao lado de Ernesto. Um murmúrio percorre o local. Ninguém acredita que ela teve coragem de aparecer. Depois de todo o escândalo. Pouco depois, a marcha nupcial começa a tocar. A porta da igreja se abre. Estela surge. Usa um vestido de noiva improvisado. Ela caminha em direção ao altar. Mas não sorri. O silêncio pesa. Um novo burburinho se forma. Alguns convidados percebem. A noiva não parece feliz. A cerimônia começa. Em determinado momento, o padre ergue a voz. Se alguém aqui tiver algo contra este casamento, que fale agora, ou se cale para sempre. Por alguns segundos, a igreja permanece em silêncio absoluto. Celso respira aliviado. Acha que venceu. Sem ouvir nenhuma objeção, o padre se prepara para continuar. Bom, então... De repente, a porta da igreja se abre com força. Parem com esse casamento! A voz ecoa. É Túlio. Estela não está se casando por amor.
Um choque coletivo toma conta do lugar. A noiva se vira. E, pela primeira vez desde que entrou ali, sorri. Celso explode. O que é isso? O que você pensa que está fazendo? Túlio avança alguns passos, firme. Eu te prometi que ia provar minha inocência. E eu vim cumprir. Ele faz um sinal discreto. No andar de cima da igreja, surgem as crianças do orfanato. De repente, papéis começam a cair. Uma verdadeira chuva de fotos se espalha pelo local. Os convidados se abaixam, pegam os papéis e começam a murmurar. Sandra pega uma das fotos e congela. É uma imagem recente dela, sem disfarce, sem máscara. Túlio ergue a voz. A baronesa não é quem diz ser. Ela é Sandra Sampaio, irmã de Celso. O burburinho vira espanto. Ela me beijou de propósito. Tudo para fazer Estela terminar comigo e se casar com ele. Foi tudo uma armação. Celso perde o controle. Isso é mentira, seu infeliz. No mesmo instante, as caixas de som da igreja se ligam. E a voz de Sandra, confessando tudo, ecoa pelo salão. O choque é geral. Sandra entra em desespero. Tenta correr. Mas Estela, tomada pela revolta, vai atrás dela. As duas se atracam. No impulso, Estela puxa o cabelo da falsa baronesa. E a peruca fica em suas mãos. O silêncio dura um segundo. Depois, explode. Agora todos veem. Sandra está viva. Nunca foi baronesa nenhuma. Em questão de segundos, uma confusão toma conta da igreja. Os convidados correm atrás de Sandra. Gritos, tumulto. O local fica praticamente vazio. No meio do caos, Estela se vira para Túlio. Os olhos cheios de lágrimas, de vergonha, de arrependimento. Ela o abraça forte. E emocionados, os dois se beijam. Ali, na frente de todos. Na frente de Celso. Ele entra em choque. Tenta avançar para separá-los. Mas Anabela o impede. Chega. Você não vai mais se casar com a minha irmã. Ela encara Celso com firmeza. Agora eu sei. Túlio é o homem certo para ela. Celso sente as pernas fraquejarem. Perde as forças. Cai no altar. Do chão, vê Estela e Túlio saírem da igreja, de mãos dadas. E agora, queremos saber de você. Você acha que a Estela combina mais com o Túlio ou com o Celso? Que nota, de 0 a 10, o Túlio merece por ter desmascarado a Sandra? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de clicar no botão de gostei, para continuar recebendo mais vídeos da novela.